Então, impacto da Covid-19 na saúde mental é o tema da nossa live de hoje. O convidado é o professor Leonardo Machado, ele é professor e é psiquiatra. E durante quase 4 meses, não é isso, professor? Ele coordenou o teleatendimento no NUTS, que é o Núcleo de Telesaúde da Universidade, o atendimento psiquiátrico e psicológico. Quero parabenizar o interesse em relação ao tema da saúde mental, parabenizar o interesse em relação ao tema da saúde mental nesse contexto da pandemia. Por quê? Porque sem saúde mental não existe saúde. Sem saúde mental não existe a possibilidade de uma economia se fortalecer. Sem saúde mental não existe a possibilidade de você fazer educação. Na realidade, saúde mental é uma base, né, da nossa vida, e é importante que nós possamos discutir. Eu sou médico psiquiatra, psicoterapeuta também, sou professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, ensino desde 2014 para medicina, a não ser um período que ensinei também para psicologia, um semestre que foi psiquiatria, e ensino a psiquiatria e psicologia médica. A minha área de defesa, a minha área de estudo foi justamente prevenção em saúde mental e bem-estar. Então, nesse momento da pandemia, a gente de fato fez uma parceria com a rede NUTS. Eles tinham lá uma plataforma e nós ficamos organizando junto com a equipe boa de voluntários, e eu destaco o papel dos voluntários, porque não daria, por exemplo, para eu atender sozinho. Então tivemos uma equipe bem interessante de psicólogos e uma equipe bem interessante de psiquiatras que se voluntariaram. Muitos nem vinculados eram à federal. Nesse sentido, a gente fez, durante todo esse momento de maior distanciamento social, atendimentos, né, teleatendimentos em psicologia e psiquiatria. Como é que foi, nesse período, esse atendimento remoto, tanto para os psiquiatras como os psicólogos? Eu acredito que isso não era uma coisa comum, e vocês tiveram até uma autorização especial, não é isso? Para fazer esse atendimento. Foi registrado um número alto de atendimentos, 40% do total. Eu acho que nem se esperava tanto. Vocês foram surpreendidos por essa procura? Primeiro, nós não estávamos acostumados, eu mesmo nunca tinha feito teleconsulta. O meu vínculo é como professor da Federal, né? Lá no HC eu fico vinculado à residência de psiquiatria, e lá, vinculado à residência, a gente faz o nosso serviço à população através de um ambulatório hoje, de primeiro episódio psicótico, e também um serviço que atende os estudantes de medicina, que é o PROGAD, em psicoterapia. Mas tudo presencial, nada online. Até porque nós não podíamos antes, né? Não existia liberação para o médico. Mesmo eu sendo psicoterapeuta, né, muitas pessoas pediam, doutor, mas não é como médico, não é como psicoterapeuta, mas eu não sou regido pelo CFP, pelo Conselho de Psicologia, eu sou regido pelo CFM, eu sou regido pelos conselhos de medicina, e não era permitido. E aí eu penso que de forma muito acertada foi feita essa permissão, e eu imagino e espero que possa se manter isso. Primeiro que os impactos, a gente não sabe até quando, estamos a uma grande incerteza, então não dá para ter uma previsão até quando a gente vai ter ainda a necessidade dos teleatendimentos. Por exemplo, tem pacientes meus que falaram assim, não, doutor, eu só vou voltar presencial quando a vacina chegar. Então não é uma coisa tão rápida. Então foi uma situação inusitada, mas a gente, como a Rede NUTS tem uma experiência grande em telemedicina, a gente embarcou na experiência da professora Magdala, fizemos a parceria e realmente nos surpreendemos pelo número, porque você tinha aí consultas de Covid, consultas com infectologistas, e o que foi mais procurado foram realmente psiquiatras e psicólogos, foi realmente o nosso serviço. Tanto que ao longo desse tempo que ficamos abertos, ficamos com quase 40% da demanda. Inclusive algumas demandas de alunos da própria Federal que nos procuraram. Gabriela Arruda, ela pergunta qual o procedimento para encaminhamento ou agendamento no ambulatório de primeiro episódio psicótico. Eu creio que esse teleatendimento ele foi suspenso por conta do relaxamento, né, das medidas de isolamento social. A partir do momento que o governo começou a permitir que algumas atividades fossem exercidas, esse atendimento foi suspenso. Quando a gente convidou os voluntários, como cada um tem as suas atividades que ficarem suspenso por causa desse distanciamento, tudo, a gente convidou para o momento agudo, para quando as pessoas não tivessem contato com seus psiquiatras. E aí agora a gente está
por exemplo, algumas coisas que eu estava fazendo, eu tive que sair para poder retomar a atividade de professor. E aí um dos motivos foi Sim. porque os voluntários todos tinham outras atividades que iam ser retomadas conforme o plano de retomada. Consequentemente, os serviços também começaram a possibilitar você encaminhar. Porque estava acontecendo, Vitória, de fato os pacientes Sim. estarem sem contato nenhum com psiquiatras, com psicólogos. E assim, se não fosse a gente, estaria uma situação bastante pior, como alguns nos relataram. Não foram só pessoas que já tinham diagnóstico que procuraram o serviço. Chamou muito a atenção. A gente esmerava isso, por quê? Porque o comportamento humano não é tão imprevisível assim. Nós, apesar de sermos seres muito singulares, nós somos seres humanos, né? Então, em outros países, você tem pesquisas que mostraram um aumento de adoecimento mental, mesmo em pessoas que não tinham nenhum diagnóstico prévio. O primeiro momento, me parece, que foram mais aquelas pessoas que já tinham diagnóstico, mas estavam sem ter o contato com o psiquiatra, querendo a receita, eram Uhum. consultas mais tranquilas. Num segundo momento, foram pessoas que nunca tiveram um diagnóstico da psiquiatria e procuraram a psiquiatria pela primeira vez, ou então Uhum. pessoas que estavam bem do contexto da psiquiatria há anos e agora, por causa da pandemia, pioraram, ou seja, foi o impacto direto da pandemia na saúde mental. E o terceiro momento, que foi o momento final do nosso atendimento, eram casos mais graves, depressões mais graves, Uhum. ideação suicida, risco de suicídio, tentativas, ou seja, quadros mais graves. Então, é importante dizer, por isso a importância do tema, que a quarta onda da pandemia, que é justamente o impacto econômico, o impacto na saúde mental, a gente imagina assim, aumenta suicídio só por causa da economia ruim. É também, mas aumenta também por causa do luto que as pessoas têm, né? Às vezes perde-se uma pessoa que era a única referência da família e, Uhum. consequentemente, aquilo gera uma sensação de desespero, de desamparo. Então, não é só a parte financeira que impacta na saúde mental, também as perdas, Uhum. a perda de não poder fazer o cerimonial do velório, como as pessoas se acostumaram, né? Não ter esse contato, é tudo isso muito doloroso. Ah, então, a quarta onda, se eu botasse um gráfico, você tem a primeira onda que começa logo, a doença da infecção. Você tem uma segunda Uhum. onda que começa logo em seguida, que é o impacto, porque as emergências estão lotadas e as outras coisas Uhum. agudas não conseguem ir. Você tem uma outra, que é a terceira onda, que é justamente, por exemplo, doenças como câncer, doenças como diabetes, doenças crônicas que vão perdendo Uhum. o seu acompanhamento e a pessoa vai tendo impacto Uhum. porque não está tendo acompanhamento. E a quarta onda, ela não começa logo, ela demora um pouco para acontecer. De fato, a gente percebeu isso. Os primeiros atendimentos não foram necessariamente por causa da pandemia, era mais as pessoas que já tinham. Mas quando ela começa, ela vai aumentando e permanece. A quarta onda da saúde mental, ou seja, o impacto da Covid na saúde mental não vai acontecer ainda, ela já acontece, ela já começou. E começou com força Uhum. total e ela permanece, ela permanecerá trazendo impactos, né? Por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos depressivos, transtornos ansiosos. Aí essa resposta tem a ver com a pergunta da Gabriela, que é como encaminhar pacientes para o primeiro episódio psicótico. A gente está Isso. reabrindo, não só a gente da psiquiatria, mas o Hospital das Clínicas como um todo. Porque o que aconteceu, Gabriela? Todo mundo foi deslocado para a Covid. Isso já mostra o impacto. Quando você pega um hospital como o HC e todas as clínicas são deslocadas, a não ser hemodiálise, a não ser oncologia, então provavelmente a gente vai estar reabrindo o ambulatório do primeiro episódio psicótico e a gente vai avisando. Agora, como é que era antes? A gente recebia encaminhamentos de colegas médicos, né? Podia ser encaminhamento. Geralmente o encaminhamento, Gabriela, vinha da emergência do Ulisses Pernambucano. Então, por exemplo, se você tem Uhum. algum caso na família que parece que é o primeiro episódio psicótico, ou seja, parece ser alguém que está começando o quadro de esquizofrenia, leva lá na emergência do Ulisses, que é uma emergência de porta aberta, ou seja, você pode levar e entrar, não precisa de número Ali do na SAMU, Tamarineira, né? na Tamarineira, e aí ele já conhece o nosso ambulatório e ele já encaminha. E você também já pode falar, olha, eu queria que fosse atendido lá pelo pessoal do HC, do primeiro episódio psicótico, que eles mandam, e aí mandam encaminhamento, geralmente nas terças-feiras a gente recebe encaminhamento. Agora precisa do encaminhamento, porque se chegar sem encaminhamento, por uma questão mesmo de ordem do hospital, a gente não pode atender. Tem que atender com encaminhamento, não pode ser qualquer pessoa chegando, tá?
Vocês pretendem ter um atendimento, digamos assim, híbrido? Mantém o remoto, mas também volta ao presencial? A reabertura está começando, inclusive, de forma híbrida. Quando eu falei que teve reabertura essa semana, foram nossos pacientes que já são atendidos e eles não foram atendidos presencialmente, eles foram atendidos de forma remota pela Rede Nuts. Então, a Rede Nuts também estamos fazendo reuniões porque a gente percebeu claramente que precisa ter um contato com a atenção básica, com a atenção primária de saúde, para poder trazer como é que eu posso dizer, um reflexo, né, pós-pandemia dessa articulação que foi feita, assim como, por exemplo, as UTIs que foram abertas no HC, isso continuar pós-pandemia, beneficiando outros pacientes. Legado. O legado, isso, o termo é esse, o legado pós-pandemia. Eu participei de uma aula com o pessoal da USP, me pediram para falar um tema sobre bem-estar nessa nova era, e um colega lá falou sobre essa questão do teleatendimento. Aí ele deu uma ideia muito interessante. Ele falou assim, olha, a ideia é que se tornem as coisas mais híbridas no ponto de vista de usar a tecnologia. A consulta presencial não vai dar para você ser encerrada, né? Não dá para substituir. Tem casos mais graves que a gente precisa de exames, etc., para poder fazer diagnóstico diferencial com outras causas de adoecimento. E ele deu a ideia seguinte, olha, pode ser feito articulação com a saúde mental, de criar como se fosse, na saúde mental não, com a saúde básica, de criar como se fosse pequenos postos, né? Onde você tem uma boa internet, onde você tem, dentro, por exemplo, do próprio posto de saúde da família. E aí você facilita a consulta com o especialista. O acesso. Eu achei interessante essa ideia dele e, de certa forma, mais ou menos o que a gente está fazendo agora com a atenção básica. A gente está tentando, alguns pacientes nossos que eram no ambulatório, ser encaminhado para o serviço de atenção básica, a gente dando lá toda a orientação, como também pacientes dele que eles tenham dúvidas, ele tirarem dúvidas conosco e fazer uma via de mão dupla no aprendizado. Especialista, atenção primária e especialista. É isso que a gente está se articulando primeiro com a psiquiatria. Eu tenho uma esperança de que a gente possa usar a telemedicina para podermos levar um pouco melhor a assistência em saúde mental, pelo menos, para a nossa população. Então, hoje o Conselho se reuniu, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, e definiu que será no dia 17 de agosto. É um semestre extra, eles chamam de calendário acadêmico suplementar. E o aluno não vai ser obrigado, né, a participar, e o professor também não é obrigado a oferecer a disciplina. Mas os professores que quiserem oferecer, os alunos vão poder fazer essa disciplina tudo remotamente, não haverá aula presencial. Tudo indica que só teremos aulas presenciais em 2021, né? Essa é a possibilidade, que é algo que eu acho que também as pessoas vão ficando angustiadas. Eu creio, professor, e o senhor me corrija se eu estiver errada, mas as consequências, né, o impacto na saúde mental, nem tão cedo ele vai ser reduzido dessa pandemia. A gente pode dizer, inclusive, isso, Vitória, com um embasamento teórico em relação à própria Covid. Existem já artigos de revisão pegando dados em relação à própria Covid de outros países. E o que é que foi visto? E bate com o que a gente viu, está vendo na nossa prática. Vamos pegar especialmente a população que teve Covid e a população familiar e os profissionais de saúde. Por quê? Profissional de saúde fica um grupo de risco pela exposição a esses problemas todos que você vê em hospitais. Tá? Há um aumento, sim, de transtornos mentais. Não são transtornos mentais do tipo esquizofrenia, mas são transtornos mentais que a gente chama comum. Quais são os transtornos mentais comuns? Depressão, transtornos de ansiedade, e dentro dos transtornos de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno de estresse pós-traumático é o que tende a aumentar ainda, porque é como se nos primeiros meses fosse um transtorno de estresse agudo. E algum desses transtornos de estresse agudo, eles se resolvem, mas outros transtornos de estresse agudo, eles se complicam como sendo um estresse pós-traumático, ou seja, um TEPT. E quem é que está mais vulnerável? Quem é que está mais em risco de acontecer isso? São profissionais de saúde, pessoas que também passaram por situações dessas, familiares que viram lá, né, cenas de morte, cenas pesadas no hospital e tudo mais. É tão curioso, Vitória, essa questão da relação de pandemias em geral,
e adoecimento mental, que é a primeira vez que você teve notícia sobre relação entre infecção viral, como gripe da influenza, no caso, naquela peste chamada, né, a gripe espanhola, que não foi espanhola, né, foi mundial, mas assim, espanhola porque os espanhóis divulgaram mais. Logo depois dali, que foi a influenza, se percebeu um aumento do número de esquizofrenia nas pessoas que nasceram naquele momento. Aí foi a primeira vez que fez essa relação, embora até hoje essa relação tenha os seus, digamos assim, os seus críticos, não é total certeza. A gente está vendo, às vezes, informações que são trocadas, né? No início da pandemia, falava-se aqui no Brasil para não usar máscara, depois usa máscara. Por quê? Porque a ciência não sabe tudo sobre esse vírus, né? A epidemiologia não sabe tudo, vai aprendendo conforme as coisas estão acontecendo, né? Então é muito difícil a gente fazer previsões. E até essa falta de previsibilidade é que gera muita ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade se alimenta da incerteza do futuro. Por exemplo, você falou, a primeira coisa que você falou foi dar a notícia do semestre, né, que é o 2020.3, né? Eu fiquei interessado para saber as notícias de quando é que começa, quando é que não começa. Para quê? Para diminuir um pouco a minha ansiedade, né? Por quê? Porque se eu tenho uma previsão, então, ou seja, diminui um pouco a imprevisibilidade, diminui um pouco a incerteza do futuro e eu consigo ficar um pouco mais tranquilo. Então, esse grau de incerteza em relação ao futuro é muito estressante. Ao mesmo tempo, nós estamos já aqui há 4 meses, né, Vitória, aí, no estresse crônico. Então, não é sendo pessimista, até porque eu acredito muito na capacidade de adaptação do ser humano. Não só acredito e vejo muito isso como profissional, estudo muito isso, a capacidade de superação, a capacidade de resiliência. Mas resiliência, superação, envolve também a gente assumir que, olha, não está sendo fácil, não vai ser fácil, nós temos aí dias difíceis em relação à saúde mental. As pessoas que procuravam eram aquelas que haviam sido contaminadas, né, pelo vírus, estavam sofrendo com a doença e isso também estava afetando a saúde mental, ou eram pessoas que estavam acompanhando, tiveram perdas? O senhor tem como, assim, dimensionar? Teve uma fase básica que foi pessoas que nunca tiveram e começaram a ter. Nessas pessoas que nunca tiveram e começaram a ter algum problema de saúde mental, algumas tiveram Covid, e tiveram um quadro que a gente chama assim, um transtorno de ajustamento. Que eu lembro de um paciente mesmo que teve, que eu atendi, e ele ficou com muito quadro de ansiedade, num transtorno de ajustamento que a gente chama, e justamente foi esse sintoma de, será que eu estou curado mesmo? Eu fiz 14 dias de distanciamento, mas será que eu estou? Será que não estou? Que é uma preocupação pertinente, porque a gente sabe que algumas pessoas não fazem uma cicatriz sorológica e essas pessoas talvez sejam essas que possam reinfectar. Parece que não é só 2 meses que dura o anticorpo. Enfim, a gente tem algumas dúvidas. Tive pacientes pacientes até meu, de consultório, que foram para UTI, e pacientes jovens. Então, assim, nós temos às vezes mais perguntas e conforme a doença vai passando, a gente tem até mais perguntas do que respostas e isso gera uma certa angústia, assim, nas pessoas que tiveram, nos familiares das pessoas que tiveram e especialmente nos familiares que perderam. Acho que uma grande tragédia de saúde pública que a gente está vivenciando é esse luto complicado. Quais são os sintomas de estresse pós-traumático, eu ia colocar? Pois é, esse é um transtorno caracterizado como sendo um transtorno ligado à ansiedade. No DSM-5 se classifica-se como um transtorno relacionado ao estresse. Esse estresse, Vânia, não é um estresse qualquer, é um estresse que está ligado à perda da vida, à perda de integridade. E pode ser uma questão que você passa ou alguma pessoa próxima de você passa. Por isso que nessas pandemias pode acontecer sim estresse pós-traumático. Depois, quais são os sintomas? Basicamente são sintomas depressivos, sintomas ansiosos, mas você tem uns sintomas específicos do TEPT, que é o quê? A memória que você viu, ou seja, aquelas cenas que você vivenciou, ficam vindo à tona de novo, como forma de flashbacks. Flashbacks como se fossem mesmo imagens mentais que vêm. Ou então como forma de pesadelos, como forma, às vezes, de pensamentos intrusivos. Isso é uma das grandes características do TEPT. Outra grande característica que deixa mais fácil acontecer TEPT é uma sensação de estranhamento em relação ao ambiente, uma sensação de distanciamento afetivo,
a pessoa fica se sentindo um pouco distanciada afetivamente. A gente chama isso de sintomas de despersonalização ou desrealização. Isso são características mais próximas do TEPT, tá? Os profissionais de saúde e os familiares e os próprios pacientes também são as pessoas que são maior de risco para passar por essa situação. Por quê? Porque ficam expostas a cenas muito pesadas. E para as crianças que não estão indo à escola, como deverá ser para elas? Se ajustarem depois de ficarem tanto tempo em casa? Não dá, meus amigos, para a gente passar por uma situação como essa inusitada, né? A gente que eu falo profissionais, pais, filhos, sem nenhum arranhãozinho, sabe? Sem nenhum arranhãozinho na nossa saúde mental. A gente tem que se adaptar, porque tem que entender que filho e filha, especialmente pequeno, né? A idade de 21 já é um pouco mais diferente do de 10, por exemplo, do seu. Sim. Mas, né, você já deve perceber a diferença. Mas os filhos, quanto mais novos, mais eles são um reflexo de como nós estamos. Mais eles são um reflexo de como nós estamos. E como a gente está começando também a ficar cansado, né, fisicamente cansado, mentalmente esgotado, começa também a ter um reflexo nos filhos. E essa volta para as aulas, como qualquer processo de início de aula. Porque quem tem filho pequeno e começa a botar na escola, você vai ver aquelas mães que são muito, muito ansiosas, o filho geralmente sente bem mais do que os pais que são um pouco mais tranquilos, que até sentem ansiedade, mas conseguem ser continentes, né? Continência é uma coisa de você sentir, mas não transpassar demais para o seu filho. Então eu acredito que esse retorno, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, não vem um caso aqui dizer quando é para começar, quando, isso aí é uma questão bem mais complexa, mas vai acontecer, vai ser mais suave, mais pesado, também de acordo com a nossa estabilidade emocional enquanto pais. E pensar psiquiatria e pensar psicologia não como sendo ramos apenas para um grupo de pessoas que são, digamos assim, desalinhadas com a norma, porque não são. Né? Ela está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. Ela está muito mais dentro de nós do que a gente imagina. O senhor diria, professor, que ela afeta a saúde mental, principalmente de quem teve a doença de forma pior, né, que foi para a UTI, que passou muito tempo internado, ou isso independe? E não. Lembrando da pergunta da outra pessoa, que era sobre esse estresse ao sair de casa, né? Não, olha só, primeiro ponto, a gente precisa entender que o medo é importante, porque o medo faz prevenção, né? Ter um pouquinho de medo é bem importante para prevenção em saúde. Agora, se for muito medo, ele acaba nos aprisionando. E aí a gente precisa tentar medir um pouco. Faz parte, né? Se a gente estava tão preso em casa, a primeira saída dá um pouco de medo. Mas olha só, eu estive esse tempo todo praticamente trabalhando, atendendo pessoas com Covid e eu não peguei. Agora, não fiquei também me expondo, né? Não fiquei indo atender sem máscara, fiquei toda a proteção. Então, se a gente conseguir seguir as proteções, ou seja, não usar máscara como se fosse um enfeite embaixo da barba, né? Usar máscara mesmo, né? Lavar mais as mãos, usar o álcool gel, isso a gente vai estar se protegendo e, ao mesmo tempo, podendo um pouco viver. Tá? Aí existe um impacto geral assim, de doenças, especialmente doenças quando a pessoa tem um diagnóstico de diabetes. Aí ela sabe dos impactos, isso afeta emocionalmente ela, mas não quer dizer que todo mundo vai ter depressão. Aí essa doença Covid, é natural que a pessoa fique com mais ansiedade. Né? Se ela foi para a UTI, ela ficou próximo ali de ambiente mais de morte. Então isso gera, sim, impactos. E esses artigos que eu citei no Lancet, no Lancet Psychiatry, eles foram especialmente com pessoas que tiveram adoecimento, ou profissionais de saúde, ou familiares, são um grupo de maior risco. Tá? E aí a gente faz sentido a gente pensar que quanto maior a gravidade, né, mais estresse ela se manteve, ela impôs a ela própria a condição e, consequentemente, maior impacto na saúde mental. O próprio isolamento social em casa é uma coisa muito chata, é uma coisa muito, muito ruim, né? A ansiedade pós-Covid afeta a memória e a cognição? É uma perguntando. Transtornos de ansiedade, eles afetam, tanto transtornos depressivos de ansiedade, eles afetam a cognição e a memória. Essa é uma pergunta importantíssima, porque geralmente a gente pensa que transtornos da área psiquiátrica, eles afetam só, digamos assim, o bem-estar. Mas além de afetar o bem-estar, eles afetam esferas mais físicas, que não dá para a pessoa controlar. Por exemplo, eles afetam o sono,
eles afetam o apetite, eles afetam a sexualidade no sentido de diminuir libido, mas afetam também o processamento cognitivo. Então, memória, atenção, velocidade de processamento do pensamento e tomada de decisão. A pessoa fica mais indecisa. Geralmente são as 4 áreas que depressão e ansiedade afetam. Aí quer seja ansiedade pela Covid, quer seja outros quadros de ansiedade. Por exemplo, a memória. Só um exemplo. A questão da memória, esses lapsos de memória que é comum acontecer em pessoas que estão mais ansiosas, é devido ao excesso de cortisol numa área chamada hipocampo do cérebro, que tem a ver com a memória. Então, o cortisol é um pouco tóxico para o hipocampo e dá esse sintoma aí. Alguém pergunta aqui, Alisson, dor na caixa torácica poderia ser, isso pode ser sintomas de ansiedade? Pode, porque um dos sintomas básicos da ansiedade é uma constrição, especialmente angústia. Quando as pessoas falavam angústia, angst vem de aperto no peito. Geralmente as pessoas falam assim, no aperto no peito. Então dá uma sensação de constricção. Não é à toa que, por exemplo, pessoas que têm asma na infância, elas mais facilmente desenvolvem transtornos de ansiedade na fase adulta. Porque aquela sensação de sufocamento pode gerar alguma questão cerebral ali. E aí fica uma vaca de 2 gumes, tá? Então pode ser sintomas de ansiedade, doença na tireoide, hiper, depressão e transtornos de ansiedade, eles podem dar sintomas em praticamente qualquer sistema do corpo, porque ele mexe em áreas ou hormônios, no caso da tireoide, ou em áreas cerebrais, no caso das doenças de ansiedade e depressão, que afetam várias áreas do nosso corpo. Aí tem que ver se é só isso, tem que ver se tem alguma outra coisa, se a pessoa tem risco cardiovascular, se a pessoa é diabética, se é idoso, né, para você não pensar que é ansiedade primeiro e, na verdade, se é alguma outra doença clínica potencialmente fatal, não a longo prazo, a curto prazo, porque doenças mentais, se não forem tratadas, elas matam. Iracilda, no momento que cuidei dos meus familiares, não tive medo. Agora estou com crise de ansiedade. Eu lembro de algumas pessoas que têm transtornos, uma paciente mesmo, que tem transtorno de pânico. E sabe que na hora H dos adoecimentos, no caso não só na Covid, mas em outros adoecimentos da família, quem segura toda a onda, quem segura todo o estresse é ela. E ela parece que o quadro dela fica controlado, tudo. Agora, muitas vezes depois, ela vem o esgotamento físico. Então, pode acontecer, porque parece que o cérebro fica tão voltado para ajudar o outro que a gente acaba de forma protetiva mesmo. Porque imagina que se tivesse você adoecida e o seu familiar adoecido. Então, é até bom que venha só depois esse esgotamento. Até mostra que a gente não é invulnerável. Acho que esse é um ponto importante, a gente colocar. Ninguém é invulnerável. Renata Reinaldo, ela está perguntando se o senhor acha que o SUS tem capacidade de atendimento, porque ela acredita que haverá uma grande demanda. Já não tem antes. Já não tem antes. Por isso, Renata, que a gente está tentando fazer um projeto piloto. Já está fazendo assim com reuniões, acho que vai sair um projeto piloto entre o nosso ambulatório e alguns PSFs. A ideia é que você faça que o PSF também, que esteja lá no local, porque, por exemplo, o ambulatório do HC, ele é no hospital, você não está lá no local da pessoa. E estar no local da pessoa é muito importante, às vezes. E aí, o ter contato com o PSF é isso que a gente está tentando fazer. E veio dessa experiência da Covid, veio dessa experiência... Na realidade, era uma coisa que o HC tentava fazer, mas acabava nunca dando certo. E agora, com o fortalecimento do NUTS, a gente está tentando dar esse passo, que é para fortalecer. A gente percebeu que precisa ter um sistema mais integrado. Tiana Galvão, professora Tiana, ela está dizendo aqui, estou muito ansiosa, tive um ganho de peso grande. Estou com problemas de sono, acordo cansada e acho absurdo estar cansada estando em casa. Isso é o pior, tenho me cobrado muito. O primeiro passo é não se cobrar muito. Não se cobrar muito. Porque, vou te fazer um exemplo como se fosse exercício físico. No exercício físico, você tem aquele que você faz a flexão de ou a extensão de algum membro e tem o que você mantém o membro fixo, né, que seria o exercício de isomeria. Né, porque você faz como se fosse uma quebra de braço, você não fica flexionando.
não apenas não dá cansaço apenas quando a gente fica flexionando, fica andando, mas manter o mesmo estado de tensão constantemente, isso também gera um estresse muito grande, gera um cansaço muito grande. E a primeira coisa fundamental é aceitar. Todos nós, porque todos nós estamos submetidos, diferentemente, sei lá, de Brumadinho, e foi mais o pessoal local, e também começou e terminou. Aqui não, é todo mundo submetido a um estresse, e um estresse que começou, mas não sabe quando é que vai terminar. Isso já gera um estresse. Então, eu diria para não se cobrar nesse aspecto. Eu deixo esse espaço para as palavras finais. A gente está fazendo uma pesquisa só com a saúde mental dos estudantes da Federal, durante o distanciamento social. E depois a gente está aí. Também tem o meu Instagram aí, professor Leonardo Machado. Eu, inclusive, tenho feito mais, tenho usado bem mais, justamente por isso, para ajudar as pessoas. Percebi que as redes sociais, elas têm uma função muito importante quando você sabe usar. Acho que nessas situações de crise, Vitória, aparece o pior e o melhor do ser humano, né? Eu convido a todos, assim como eu tento fazer comigo, que a gente possa desenvolver o nosso melhor no sentido de solidariedade, no sentido de ajuda humana, porque sozinhos nós somos muito poucos, sozinhos somos muito pequenos, por isso que a gente leva um pouco de saúde mental nesse aspecto, tá bom? Parabéns para você e obrigado aí pelo pessoal ter paciência de querer ficar mais de uma hora conversando. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado. Agradeço aí a aguardo. Obrigado. Eu aguardo vocês lá no canal e na live. Um abraço. Tá bom.